As dificuldades da vida atingiram João de repente. Chamar o que aconteceu com ele de dificuldade seria suavizar demais. Na verdade, foi uma sentença de morte. A cena em que ele e Maria estavam sentados de mãos dadas no consultório médico ficou gravada em sua memória. Agora, cada dia começava com essa imagem. O médico, de maneira rotineira, como provavelmente já havia feito centenas de vezes antes, anunciou: câncer de pâncreas, estágio 4, inoperável. A pergunta padrão nesses casos: quanto tempo me resta? Veio a resposta padrão: depende de muitos fatores, é difícil fazer um prognóstico agora. E novamente, após uma pausa, assumindo que o paciente não cederia tão facilmente, o médico especificou: talvez 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2. 10% dos pacientes com seu diagnóstico sobrevivem mais de 5 anos. Em qualquer caso, o tratamento só pode ser paliativo, o que significa uma dieta rigorosa, quimioterapia e, no final, cuidados paliativos, se houver vagas disponíveis. Maria apertou a mão de João tão forte como se fosse seu próprio diagnóstico. João entendeu que provavelmente faria o mesmo se estivesse no lugar dela. Viver ao lado de uma pessoa moribunda, sabendo que não pode ajudá-la, é apenas ligeiramente melhor do que morrer você mesmo. Em casa, João fez o possível para acalmar sua esposa. Acariciou sua cabeça, beijou suas bochechas encharcadas de lágrimas e, em resposta a todas as perguntas retóricas como o que fizemos para ofender a Deus, e por que isso está acontecendo conosco, de todas as pessoas, ele respondeu que simplesmente aconteceu. E quem eram eles para julgar a Deus? Além disso, não aconteceu apenas com eles naquele dia, mas também com outros 10 milhões de almas infelizes em todo o mundo. Essa é a estatística anual que geralmente passa despercebida até que você se encontra na lista. Depois, compraram um caderno escolar fino com linhas, que era mais conveniente para fazer tabelas, e durante 2 noites seguidas calcularam o orçamento necessário para o curso de tratamento esperado. Maria sugeriu continuar a tabela por 4 anos, mas João a convenceu a parar em 8 meses, pensando consigo mesmo que mesmo isso poderia ser demais. Ele não duraria muito mais. No entanto, eles não tinham nenhuma reserva financeira após a última crise, e seus salários estavam atrasados. Não havia sinais de melhora econômica no futuro próximo. João considerou vender a antiga casa de seu falecido avô, escondida no fundo da floresta em algum lugar nos arredores, perto da fronteira. Mas sua intuição lhe dizia para não mencionar isso a Maria. Primeiro, ela nem sabia que seu avô havia falecido há 2 anos. E segundo, a razão de sua desgraça era que ela nunca gostou daquele avô desde o momento em que João os apresentou no casamento. Logo na celebração, o avô tocou a testa dela e disse em voz baixa, a título de conselho: ela arruinará meu neto. O fogo negro a segue. E João não poderia vender esta casa. Quando secretamente foi enterrar o corpo de seu avô no ano passado, sem que Maria soubesse, o vilarejo pareceu completamente diferente do que ele havia visto em sua infância. Quase todas as casas estavam abandonadas, as cercas haviam caído, e os celeiros, como se envergonhados de seus donos, haviam afundado na terra. O vilarejo estava morrendo. Mesmo no cemitério, vieram apenas 3 pessoas: João, o avô Gonçalo, que passou toda a sua vida como motorista de trator na fazenda Boa Vista, que havia fechado há muito tempo, e um bêbado que João não reconheceu. Como ficou claro depois, durante o memorial, esse bêbado resultou ser nada menos que o ex-diretor do clube local, que passou muitos anos tentando defender seu centro cultural em nome do suposto renascimento do vilarejo, mas finalmente cedeu à pressão, primeiro dos especuladores que organizavam filmes baratos no clube, e depois de um processo histórico no qual não havia lugar para um vilarejo com um nome estranho e um pouco ofensivo de Patetópolis. No entanto, os planos são uma coisa, e a realidade se mostrou bastante diferente do cenário previsto. Os gastos, no início, não foram tão significativos. Além dos subornos que tiveram que dar aos médicos, só tiveram que gastar dinheiro em remédios, um vaporizador, um monte de fraldas absorventes preparadas de antemão, e um balde com assento para aqueles momentos sombrios em que João não conseguiria chegar ao banheiro sozinho. Tudo isso parecia tão deprimente quanto comprar sabão em uma perfumaria para engraxar a corda que lentamente se apertava ao redor do pescoço de João. Logo, riscaram todos esses itens da lista, esconderam o balde com fraldas fora da vista e, à noite, simplesmente jogavam damas sem falar muito. Só falavam de novos filmes e, apenas uma vez, de um livro que Maria decidiu ler de repente. Alguma vez você leu Solzhenitsyn?
perguntou ela um dia. O arquipélago Gulag. Tive que ler na faculdade, respondeu João. E o pavilhão de cancerosos? Perguntou ela, entusiasmada. Não, nunca cheguei a esse. Você deveria. Estou lendo agora. Encontrou tempo, hein? Surpreendeu-se João. Bem, só o título já assusta. Mas trata sobre o amor e coisas assim. Sabia que Solzhenitsyn também teve câncer? Eu sabia. E que ele se curou sozinho? Acho que não foi exatamente assim. Sei do que trata o romance. Você leu sobre a raiz de Issyk? Bem, é apenas um dispositivo do enredo. O próprio Solzhenitsyn foi tratado de maneira bastante tradicional em um hospital. Mas há casos de autocura, certo? Insistiu Maria. Suponho que sim, João concordou calmamente. Uma pessoa entre 10 milhões de pacientes. E em estágio 4. Mas eu sinto isso. Ainda há esperança? Sua esposa soou envergonhada. É claro, Mari. Onde estaríamos sem esperança? Oh, João, suspirou sua esposa. Você se importa se eu for ver Matilde agora? Não vai sentir muita falta de mim? Vá em frente, claro. Por que você está perguntando? Vou assistir a um filme, depois levar o Lobo para passear. Está tudo bem. Lobo era o nome de seu cão escuro com um brilho prateado, um vira-lata, mas muito inteligente. Ele estava vivendo com eles há 5 anos. Assim que João pronunciou seu nome, Lobo imediatamente levantou as orelhas e abanou o rabo. Tudo começou com essas visitas à casa de Matilde. No início, ela ia vê-la uma vez por semana. Depois a cada 3 dias, e 2 meses após seu marido adoecer, ia todos os dias. João entendia que a maioria dessas visitas não tinha nada a ver com Matilde, mas ele nem podia comprovar isso com uma ligação telefônica. O que lhe estava para se preocupar com a força de seus laços familiares quando já tinha cruzado um pé além da fronteira da vida? Mas mesmo contemplar isso hipoteticamente ainda era doloroso. Ele estava assistindo girando à esquerda no elevador, o filme com Perry Richard, e as lágrimas rolavam por suas bochechas sobre o travesseiro. E não era de riso, mas de alguma rora interna que não o permitia fluir profundamente em seu coração. Não era tristeza, nem ressentimento, nem arrependimento, mas um colapso emocional que fazia sua consciência se sentir confusa. Ele podia jogar bem damas, calcular números de 5 dígitos em sua mente e recitar poemas que parecia ter esquecido há muito tempo, mas simplesmente pensar na vida, em Maria, em si mesmo e para onde tudo se dirigia era demais para suportar. Depois de derramar toda a sua dor pelo dia, João se lavou, examinou seu rosto macilento e amarelado no espelho, chamou o Lobo e saiu com ele para dar um passeio à tarde. O céu de junho ardia no oeste com um pôr do sol dourado-vermelho. A prata fosca das nuvens se tingia com azul fundido, e as primeiras estrelas já brilhavam na intensidade do universo. E nesta galáxia, ninguém se preocupava com João, Maria, nem um lobo suspeito. Tudo seguia seu próprio caminho. 3 meses depois, já não jogavam damas nem assistiam a filmes juntos. Maria andava por aí com um aspecto sombrio e pensativo, como se quisesse dizer algo a João, mas não conseguisse reunir coragem. Nunca terminou de ler O Pavilhão de Cancerosos. Em vez disso, começou a estudar revistas de moda e provar diversas dietas, convencendo-se de que havia engordado ultimamente. O vaporizador se mostrou inútil, e o cardápio ficou mais variado. As náuseas, às quais João começou a se acostumar, recuaram, fazendo sua presença conhecida apenas ocasionalmente. Maria agora estava em casa menos do que durante suas supostas visitas à sua amiga mútua, em salões de beleza e em salões de unhas. A maior parte do orçamento era gasta nessas saídas, junto com produtos exóticos como chás milagrosos e suplementos dietéticos. No entanto, Maria conseguiu obter direitos de benefícios por invalidez para João, o que facilitou a compra de certos medicamentos. Aproveitando sua melhora temporária na saúde, João começou a dirigir seu velho Fusca para fora da cidade com o Lobo. No caminho de ida e volta, ocasionalmente pegava passageiros como taxista. Guardava seus ganhos no porta-luvas, tentando não gastá-los de maneira extravagante. Não contou nada a Maria sobre isso. A floresta era linda. Os pássaros cantavam, os gordos ouriços saíam da grama dos caminhos aquecidos pelo sol,
É uma pena que provavelmente não viverei até setembro, pensou João. Então poderia ir buscar cogumelos. Lobo gostava da floresta ainda mais do que João. Por alguma razão, não o havia levado ao campo antes. Deixavam-no no apartamento quando conseguiam ir a uma casa tranquila no outono. Tudo aqui parecia estranho e extraordinário para o cão. Ele escutava cada sussurro e o trinado de cada melro, e até parecia sorrir, entrefechando os olhos e movendo a cabeça para um lado, como se dissesse: olha, amigo, você vê isso incompreensível para a mente e ouve isso lá atrás daquele arbusto? E João parecia entendê-lo e compartilhar sua alegria pela descoberta. Talvez nos últimos tempos, ele e o lobo tivessem se tornado ainda mais próximos do que haviam estado com sua esposa. João esquecia sua doença, caminhava com confiança, olhava com agudeza e já não sentia a dor que parecia não soltar suas costas pelas manhãs. E só em casa a dor retornava, não indo embora até meia-noite, quando João cedia e tomava uma cápsula de analgésico. De alguma forma, Maria e João agora dormiam em quartos separados. O que exatamente havia causado isso, João não conseguia determinar com precisão. Simplesmente aconteceu. No início, Maria ficava acordada até tarde lendo e supostamente não querendo incomodá-lo. Depois, falava ao telefone com alguém na cozinha por muito tempo, fechando as portas com força para que o ruído de sua voz não interferisse em seu sono. João só ouvia o monótono bum, bum, bum e pensava que seria melhor se Maria falasse diretamente com ele, em pessoa. Não o irritava. Não o mergulhava em um estado de melancolia, cujos matizes ele não conseguia expressar totalmente. Uma tarde, quando começou uma chuvinha chata e seu passeio com o lobo teve que ser interrompido, João finalmente decidiu ligar para Matilde. Ele a conhecia bem. Todos, João, Maria, Matilde e seu ex-marido Antônio, costumavam frequentar o mesmo círculo, mas muito havia mudado desde então, e sua comunicação havia diminuído até quase desaparecer. Sim, estou ouvindo, Matilde atendeu o telefone. Tilda? Olá, sou eu, João. Se ainda se lembra de mim. João, exclamou Matilde com alegria. Não te vejo há séculos. Olá, olá, como você está? Fez uma pausa e então continuou. Bem, deixando as cortesias de lado, acho que você entende tudo por si mesmo. Ligo por uma pergunta. Tenho pensado em te ligar há muito tempo. Sim? Maria está com você agora? Não, João. Ela esteve. Mas escute, eu tinha tanto medo de que você ligasse para isso, mas nunca ligou. E de alguma forma eu me... Relaxe. Está bem. Pobre João. A voz de Matilde tremia. Era evidente que Matilde estava chorando. Não é necessário, Tilda. O que você está fazendo? Sabe, há tantas almas desafortunadas no mundo, não há lágrimas suficientes para todas elas. Eu te digo que está tudo bem. Não entendo, disse Matilde, contendo as lágrimas. Como você pode se comportar assim? Agora. Mas, por favor, João, não diga que não cumpri minha palavra. Prometi que não falaria, mas não posso evitar. João, Maria não me vê há meio mês. Ela está com aquele médico, vê? Com um médico? Sim, ele ajudou a obter os benefícios para você. Ela chorou. Estava muito angustiada, tinha medo de que você fosse se enforcar ou fazer algo consigo mesmo. E esse médico passou por ali, mexeu com a cabeça dela, e aqui estamos. Ele até encontrou um lugar para você em cuidados paliativos. Sabe como é difícil entrar lá agora, não é? Meu irmão também morreu de câncer. Sei por dentro o que é passar por tudo isso. Por isso não posso ficar em silêncio, como se estivesse cometendo um crime. Sinto muito, João, mas talvez não devesse ter te contado. Sou uma tonta, sabe? Não tenho força de vontade. E Matilde caiu em lágrimas completas, deixando claro que não haveria mais conversas entre eles. João esperou mais um minuto e pressionou o botão de encerrar com o dedo. Ele observava Maria sofrendo, como se não fosse ele, mas ela quem estivesse incuravelmente doente. Uma vez ela não foi a lugar algum, falando alto ao telefone de antemão. Bem, não com alguém, mas provavelmente com seu médico. Maria rodeava João enquanto finalmente sugeriu ir à floresta para dar um passeio juntos.
João entendia que ela estava motivada por uma preocupação genuína, embora parecesse mais um gesto de desespero. Ele também estava inspirado, movido por um nobre impulso, e aceitou com prazer. Na floresta, permaneceram em silêncio todo o caminho, sorrindo distraidamente, colhendo morangos silvestres ao longo da margem do rio. Lobo não se afastou do seu lado nem por um momento, compreendendo que por trás deste silêncio jazia o começo de algum problema, algum ponto de virada em sua vida também. Umas 10 vezes João abriu a boca para iniciar uma conversa com Maria sobre o médico, não para repreender, mas para explicar o quanto entendia tudo isso e para convencê-la a não se sentir culpada. Poderiam se separar agora como bons amigos e desejar o melhor um ao outro. Sim, do exterior, poderia ter parecido um sacrilégio, mas eles viviam em seu próprio mundo irrugado, e tudo deveria ter ficado claro para eles. O que importava o que os de fora diziam? Ainda se desconhecia como eles mesmos agiriam se estivessem em seus sapatos. João queria assegurar a sua esposa que não se enforcaria nem se afogaria em um lago, porque todos assumiam que tais coisas eram possíveis em situações críticas. Um certo cérebro reptiliano se ativa, transmitido aos humanos por ancestrais distantes que buscavam refúgio de monstros em cavernas. Ele se ativa e estabelece a tarefa de sobreviver a todo custo. Então, não deveriam se preocupar com isso. Ele queria dizer tudo isso a ela, mas não conseguiu. Talvez ela estivesse planejando dizer algo semelhante do seu lado, mas à noite, quando voltaram da floresta, cansados e de mãos vazias, nenhum dos dois pensou mais em palavras. Provavelmente foi sua última tentativa de esclarecer as coisas, mas as palavras não se encontraram, assim como aqueles mesmos pontos não se encontraram na linguagem. Tanto João quanto Maria pareciam ter se esvaziado finalmente e ter entendido algo próprio. Em sua compreensão, só havia este vazio e a impossibilidade de mudar qualquer coisa. Maria falou ao telefone na cozinha até amanhã, interrompendo seus monólogos com choro. Lobo se meteu na cama com João e, lambendo sua bochecha sem barbear, tentou consolá-lo. Pela manhã, João encontrou um bilhete na cozinha. Saí a negócios, voltarei à noite. Desculpe, não pude preparar o café da manhã. João virou o bilhete, pegou um lápis e escreveu. Também, Maria. Não quero escrever uma longa carta. Só saiba que estou bem e que você não deveria me esperar de volta em qualquer momento. Não se preocupe e não me procure, é desnecessário. Então, pegou o Lobo, foi à garagem, ligou o carro e saiu da cidade em direção ao vilarejo, a casa de seu falecido avô. Antes de sair da cidade, encheu o tanque, comprou mantimentos e um saco de ração para cães. Com cada quilômetro que o aproximava de seu destino, seu estado de ânimo melhorava. Uma solução tão simples, por que não tinha pensado nisso antes? Lobo olhava atentamente a estrada, como se quisesse memorizá-la bem. O que foi, amigo? Estudando o nosso caminho, João disse com um sorriso. É isso aí, lembre-se dele. Se algo acontecer comigo, você encontrará o caminho de volta para casa sozinho. Você é muito esperto, não é? Lobo colocou a língua para fora, abanou o rabo e latiu, seja concordando ou discordando de encontrar o caminho de volta. 5 horas depois, zigue-zagueando por caminhos florestais quase cobertos de mato, os fugitivos chegaram ao seu destino. Mas João sentiu como se tivesse dirigido o dobro do tempo. Em 2 anos, o vilarejo havia mudado ainda mais. Só a casa de seu avô parecia bastante sólida, apesar de ninguém tê-la visitado durante o inverno. Só restavam os esqueletos das fundações dos edifícios vizinhos. Apenas as andorinhas cruzavam o céu, recusando-se a encontrar outro vilarejo para seus ninhos. Nem uma única alma viva ao redor. João tirou uma chave igualmente enferrujada de debaixo de um barril e desbloqueou a porta rangente. Uma onda espessa de umidade e o cheiro de madeira podre atingiram seu rosto. Lobo ficou na varanda, inclinando a cabeça e farejando. Ele hesitava em entrar. Vamos, encorajou João. Esta é uma boa casa. Também é sua por um tempo. Não tenha medo, vamos. O cão deu alguns passos indecisos e seguiu seu dono para dentro. Tudo no interior estava exatamente como João o havia deixado após o funeral de seu avô há 2 anos. Até mesmo as garrafas, pratos e copos de cristal estavam em seu lugar. Nenhum dos saqueadores da cidade, rondando as casas abandonadas, havia chegado até aqui ou não o acharam interessante.
O calendário ainda pendurado na parede desbotada mostrava um Papai Noel com as palavras "A Feliz Ano Novo". Por alguma razão, seu avô riscava dias nele, circulava outros, esses deveriam ter sido datas importantes para ele. Todas as marcas pararam em 18 de setembro. João foi ao poço, substituiu o velho balde desgastado por outro relativamente novo e tirou água. A água era clara, ligeiramente doce ao paladar. Sempre havia sido assim aqui, possivelmente devido aos pântanos próximos. Dentro da casa, João lavou todos os pratos sujos, encheu uma grande tigela com ração para Lobo e despejou um pouco de água em outra tigela para ele beber. Lobo apenas farejou, mas não comeu. As mudanças repentinas estressam o animal, mas ele se acostumaria. O próprio João também não tinha vontade de comer. Não faria mal acender o fogão. Em uns 3 dias, a umidade deveria desaparecer se tudo fosse feito corretamente. Então ele poderia relaxar e reconsiderar mais uma vez seus planos pouco claros. Nos armários, encontraram muitas roupas e roupas de cama. Cheiravam horrível, mas isso também poderia ser resolvido. Estimando aproximadamente o alcance dos próximos arranjos de vida, João decidiu dar uma caminhada, pelo menos chegar até a casa do avô Gonçalo. Lobo começou a se animar gradualmente. Já não se agarrava às pernas, mas corria longe do dono, explorando a área. A casa do avô Gonçalo resultou estar vazia. Nem sequer havia uma fechadura na porta. Quando João entrou, imediatamente se deu conta de que não encontraria o avô tratorista do vilarejo. Ele não estava lá, assim como ninguém mais, exceto ele e Lobo. Em seu caminho ao clube, João caminhava com uma clara compreensão de que também não encontraria o diretor bêbado. Tudo era tão triste. As pessoas tinham ido embora como se nunca tivessem estado ali. Sem mensagens, sem canções melancólicas, nada. Desvaneceram-se como a neve da primavera, deslizaram como riachos, deixando apenas fragmentos de memória murchos e emaranhados, como imagens de um sonho meio esquecido. João suspirou profundamente e de repente ouviu, mais adiante, atrás da curva do caminho, o latido de Lobo. João acelerou o passo, saiu de entre as árvores e viu alguém agachado, cavando entre os escombros do clube destruído, sem prestar atenção ao cão que latia. Aproximando-se ainda mais, não podia acreditar no que seus olhos viam. "Vovó Sara", exclamou. "Lobo, quieto. Venha aqui." O cão se calou e, correndo em direção ao seu dono, sentou-se a seus pés. A mulher endireitou as costas, virou-se e apertou os olhos enquanto olhava para João. "Olha quem apareceu", disse em voz alta. "Olesca, claro, e sou a única vovó Sara. E quem mais você esperava encontrar aqui?" Todos neste vilarejo conheciam bem a vovó Sara. Sua casa ficava longe, nos arredores, bem ao lado dos pântanos. Quando João era criança, ele e seus amigos costumavam se esgueirar até sua cabana à noite, escondendo-se entre os arbustos e tentando se manter na direção contrária ao vento, só para dar uma espiada em algum ato de bruxaria que, segundo os adultos os advertiam, a vovó Sara realizava logo antes do anoitecer. Eles imaginavam que ela prepararia algum animal, ou mesmo um bebê roubado de um vilarejo vizinho, em um enorme caldeirão. Ou talvez invocasse os espíritos dos mortos do cemitério próximo, e todos teriam um festim sob o céu noturno. Mesmo um corvo piscando e uma coruja pousada no ombro seriam interessantes. Isso também seria assustador. Mas cada vez, só aparecia o feroz cão peludo, e eles se dispersavam em todas as direções, esquecendo tudo no mundo. Às vezes, à noite, a vovó Sara perambulava pelo vilarejo sem razão aparente. Até mesmo os homens fortemente bêbados que voltavam para casa com suas esposas depois da meia-noite ficavam sóbrios quando a encontravam no caminho. Todos temiam a vovó Sara, todos a consideravam uma bruxa, mas ao mesmo tempo, se alguém adoecia, corriam imediatamente para procurá-la nos pântanos em busca de ervas, feitiços e previsões do futuro próximo. Então, embora temessem a vovó Sara, a respeitavam. O avô de João, em particular, frequentemente visitava o pântano e às vezes voltava de lá no início da manhã. Ao mesmo tempo, ele não corria nenhum risco de doença e não precisava de feitiços. Havia alguma relação entre ele e esta mulher que só eles entendiam, e ninguém queria se aprofundar nos detalhes. Foi com seu toque leve que o avô de João havia deixado claro seu parecer no casamento de Maria, quando tocou sua testa com o dedo. E resultou que ele tinha razão, em parte.
Embora, é claro, tudo fosse apenas uma coincidência e superstições sem sentido. João se aproximou da idosa e a abraçou suavemente. Que alegria ver você, disse sinceramente. Parece que Lobo e eu somos os únicos habitantes por aqui. Você tem um bom cão, a vovó Sara olhou para o animal. É esperto. Lobo voltou a abanar o rabo em sinal de reconhecimento à pessoa desconhecida. E o que aconteceu com o avô Gonçalo? João hesitou, sem ter certeza de como formular esta pergunta. Ah, Gonçalo se foi há 1 ano. Então agora sou a única que resta aqui. E Pérez, o antigo diretor do clube, simplesmente desapareceu. Faz 3 meses que ninguém o viu. Por que você não veio ao funeral do meu avô? Vocês eram amigos, não eram? Você não me convidou. Bem, pensei que... E ninguém disse nada? Oh, estou brincando, viu a vovó Sara. Claro que entendo o que você pensava. Mas eu o vi naquele cemitério. Me despedi do seu avô à minha maneira. Está tudo em ordem, sem todas essas conversas vazias sobre o quão bom ele era e quanto sentiremos sua falta. Agora, vi seu tio no cemitério, mas não quis me impor. Como você se vira agora aqui, sozinha? O que tenho que fazer aqui? Só eu e minha pequena cabana estivemos aqui por 50 anos sem pedir nada. Pirata entregou sua alma a Deus há muito tempo. Viveu tanto quanto os cães não costumam viver. E não preciso de muito agora na minha velhice. Parece que posso lidar com todos esses assuntos. A vovó Sara pegou a mão de João e olhou para ele de uma maneira especial. Eu disse ao seu avô, começou de novo, que esta esposa traria pesar ao seu neto. Então te chamei ao vilarejo para arrumar tudo. Prometi ao seu avô que quando a morte viesse buscá-lo. Arrumar o quê? Disse João com medo e instintivamente retirou sua mão. Apagar a chama negra que corrói seu interior. Câncer, acho que é assim que chamam. Quem te disse? A pergunta de João soou tola. A pessoa que me disse, João, você não a conhece. E provavelmente não vai querer conhecê-la. Lembra onde fica minha casa no pântano? Quando você se acostumar com a casa, quando puser sua mente em ordem, então venha me ver. Fique 1 ou 2 dias. Temos uma tarefa longa e complicada pela frente. Mas há um lampejo de luz no final do caminho. Acho que poderei cumprir a última vontade do seu avô. Só não demore. Quando ver que a névoa paira lá fora, dirija-se ao pântano. Meus dias também estão contados, não resta muito tempo. Mas a névoa só havia nublado a mente de João. Ele lutou para encontrar significado nas palavras da idosa, como se tivesse retornado à sua infância. Só que desta vez, ele havia testemunhado um feitiço de bruxaria ao entardecer. Quando finalmente se dissipou a névoa, a vovó Sara havia desaparecido sem deixar rastro. Lobo olhou para ele, sacando a língua e ofegando pesadamente. Viu isso? João perguntou ao cão. Continuando a tradução e adaptação. O cão fez um leve movimento de cabeça, como se indicasse em direção ao pântano. Depois girou 3 vezes no sentido anti-horário e trotou de volta para casa, parando ocasionalmente e olhando para trás para João, que permanecia congelado em seu lugar. João suspirou e finalmente seguiu o cão. Depois de 3 dias, a casa e a despensa realmente tinham se ventilado por completo. João havia acendido o fogão 2 vezes, primeiro limpando a chaminé com um pano embebido em gasolina. As faíscas crepitavam por toda parte. João até se assustou, pensando que pudesse estourar um incêndio em alguma das ruínas das casas vizinhas, mas tudo correu bem. Ultimamente, ele mal havia comido, temendo que voltasse a sentir náuseas, e seu apetite ainda não havia retornado. No entanto, encontrava-se com uma força inesperada e não se sentia cansado ao final do dia. Lobo também parecia desfrutar de sua nova vida no vilarejo. Gostava de estar ali, explorava cada canto, metia-se em todos os buracos em que só ele podia entrar, como se estivesse procurando algo perdido há muito tempo nesta selva. Lembrando seu encontro algo incrível com a vovó Sara, João sentia que seu desejo de visitar a velha conhecida crescia a cada dia que passava. Poderia ter sido simplesmente um produto de sua imaginação? Quem sabe como sua doença poderia se manifestar em seus estágios finais? A dor à noite,
embora não tão intensa quanto na cidade. Ainda lhe lembrava a tentação covarde de voltar, devolvendo tudo ao seu curso familiar, cuja boca já se delineava claramente no horizonte. Mas assim que se deitava, depois de tomar sua dose de analgésico, João começava a se repreender por sua falta de coragem e a se convencer de que se mudar para o vilarejo era a única decisão correta. Na quarta manhã, a névoa que se havia espalhado sob sua janela finalmente fortaleceu sua determinação de visitar a velha conhecida. Assobiou para chamar Lobo, saiu e se dirigiu para a floresta. Lembrava bem o caminho, mas orientar-se na névoa era um desafio, e frequentemente parava para recalibrar sua bússola interna. Ao longe, invisível a olho nu, Lobo latia como se estivesse guiando na direção certa, mas o cão nunca havia estado dentro da casa da vovó Sara antes. Como poderia saber para onde ir nesta névoa impenetrável? Talvez enquanto vagava sem seu dono, tivesse conseguido explorar o caminho. Uns 40 minutos depois, João e o cão chegaram ao seu destino previsto. A casa da vovó Sara tinha escurecido com a idade, a tinta tinha se soltado, os caixilhos das janelas estavam tortos e a base quase estava oculta à vista, com apenas o anel inferior adornado com ferro antigo ainda visível. João bateu no vidro rachado da janela mais afastada da varanda. Lobo latiu alto. A cabeça de uma mulher apareceu brevemente na janela e, um minuto depois, a vovó Sara apareceu na porta, sem lenço e com seu cabelo branco como a neve desgrenhado. Entre, disse ela, e desapareceu novamente no interior. Os aromas nesta casa eram completamente diferentes. Para o espírito inquisitivo de Lobo, isso provavelmente era um festim real. Para o próprio João, era a realização de um sonho de infância muito esquecido de descobrir o mistério desta estranha mulher que uma vez havia assustado todo o vilarejo. O ar estava cheio do cheiro de ervas que estavam penduradas e espalhadas por toda parte, no celeiro, no quarto, sobre o fogão, na cama, nos parapeitos das janelas e nos velhos jornais no canto. Na parede vermelha, havia um ícone peculiar com um santo cuja cabeça era de um cão em vez da habitual cabeça humana. Isso chamou especialmente a atenção de João. Não é que o assustasse, mas o fazia se sentir um pouco desconfortável. A vovó Sara, que nesse momento havia amarrado um lenço na cabeça, notou o desconforto de João e explicou: "Este é São Cristóvão, o guia da terra dos mortos. Em seu momento, ajudou Cristo a passar pelos portões do inferno para libertar os mártires eternos e dar-lhes uma chance de salvação." Nunca o tinha visto. Não, a igreja atual não o favorece, e é um erro. Embora agora pareça diferente, mais humano. Lobo também olhou o ícone atentamente, mas em seus olhos não havia perguntas. Talvez o aceitasse como algo natural. No entanto, outro personagem havia chamado sua atenção. Um corvo negro como breu estava empoleirado em um pequeno poste no canto oposto, coçando a cabeça comicamente com um bico grande e brilhante. Lobo latiu e o corvo olhou surpreso, retirando sua pata de debaixo da asa e respondendo com um latido idêntico. Lobo olhou para João. Desta vez, parecia ter perguntas. A vovó Sara riu. "Este é corvo negro." Pirata lhe ensinou a latir. "Às vezes me lembra palavras que começo a esquecer. Já não tenho ninguém com quem conversar." "Entendo", respondeu João, fascinado. "E agora você tem algo a fazer?" A vovó Sara mudou abruptamente de assunto. "Tenho um banheiro atrás da casa. Só o uso para secar ervas agora. Faz muito tempo que não o aqueço, já não preciso de tanta água. Mas você deveria encontrar forças e conseguir um pouco de lenha. Há uma fonte à direita, atrás do arbusto, pelo caminho por onde você veio. Aqueça-a bem e tome banho para que todos os seus poros se abram. Não é calor, não temos pressa. Hoje, amanhã, quando acordar, iremos ao pântano." "Por que ir ao pântano?" "Buscaremos uma erva em particular chamada Ledum." "Ledum", o corvo negro repetiu em voz alta depois de sua dona. João se sobressaltou. Lobo olhou para ele novamente com um olhar inquisitivo. A vovó Sara fez um gesto com a mão. "Teremos uma pequena conversa aqui com seu cachorrinho, vê? Ele tem tantas perguntas." "Você não visitou o túmulo do seu avô ainda?" "Ainda não, estive ocupado com a casa." "Bem, isso está bom. Vá em 4 dias. Até lá, surgirá outra razão." "Que razão?" "Uma muito direta", disse a vovó Sara pensativamente, e se benzeu, olhando para o ícone.
Sinceramente, vovó Sara, você está me assustando, admitiu João. Então não se assuste, ela o olhou nos olhos. Conserve sua força. A parte mais interessante está por vir. E de fato, pensou João, teria sido melhor não começar este assunto. Ele saiu para a varanda, pegou 2 baldes e se dirigiu para a fonte. Lobo trotava obedientemente ao seu lado. A névoa lá fora havia se dissipado, revelando a beleza selvagem da floresta, com a borda ocidental que gradualmente se transformava na extensão de pântanos. O céu apareceu alto e ricamente azul. O dia prometia ser bom. Pelo menos João já não duvidava da realidade da vovó Sara. Simplesmente atribuía suas palavras misteriosas ao seu caráter. Talvez todas as adivinhas e bruxas devessem falar assim. Além disso, o banho lhe seria útil de qualquer forma. Diferentemente da velha cabana, a casa de seu avô tinha desabado por completo e não era adequada para seu propósito original. O trabalho tinha sido exaustivo, mas a viagem à fonte resultou ser curta. Ao meio-dia, João tinha acendido a lareira revestida de pedra. Encontrando uma vassoura de pinheiro no vestíbulo, açoitou-se alegremente nas laterais, sentindo o calor penetrar no mais profundo de seu corpo cansado. Os médicos tinham proibido estritamente todos os procedimentos que envolvessem calor excessivo. Ele nem devia ficar ao sol por muito tempo. Mas agora lhe parecia inapropriado se preocupar com tais trivialidades. Tudo em sua vida tinha se desviado do curso. Ao final do procedimento, a voz da vovó Sara ressoou do vestíbulo. Não exagere, João. Isso é suficiente. Enrole a parte inferior com uma toalha, mas não se vista. Só entre na casa assim. João fez o que a idosa indicou. Desta vez, ela não deixou o lobo entrar na casa. Durante o tempo que João esteve no banho, devia ter tido uma conversa real com o cão, porque agora ele obedecia tão cegamente quanto a João. Os odores na casa se tornaram mais ricos e nítidos. O vapor emanava de um grande caldeirão de ferro fundido, e a maioria dos novos aromas provinha dele. A vovó Sara sentou João em um banquinho bem em frente à lareira e colocou um recipiente de plástico cheio de água morna e avermelhada sob seus pés. Agitando um punhado de ervas como um leque, a mulher se posicionou atrás de João e pôs sua mão esquerda em sua cabeça. O corpo de João, que tinha esfriado ligeiramente, começou a se encher de calor novamente. Seu couro cabeludo formigava, e logo essa sensação de formigamento chegou ao seu núcleo, espalhando-se para fora como se transcendesse os limites de sua envoltura física. A vovó Sara murmurava algumas palavras em uma língua desconhecida que João não conseguia entender. Só conseguiu distinguir embosque, comerão e amor. Então sua mente começou a zumbir e a se desfocar, como o receptor de rádio perdendo seu sinal. Quadros separados de seu passado apareciam diante de seus olhos. Estava sua mãe, alegre, rindo enquanto olhava algo pela janela. O primeiro dia na casa de seu avô no vilarejo. Que idade tinha João então? 4 ou 5 anos. Mãos calorosas e ásperas de seu avô. O riso de sua mãe novamente, e uma gralha pousada no parapeito da janela. Depois se dispersaram pela floresta na crescente escuridão, cheios de audácia misturada com medo, assentando-se em algum lugar no mais profundo de seu abdômen, e instigando mais e mais rápido, até que culminaram em um brilhante lampejo de luz. João voltou a si pela manhã. Estava deitado no fogão, coberto não com um cobertor, mas com um monte de ervas e pétalas secas de girassol, ou pelo menos era o que parecia. O sol tinha subido sobre os pinheiros e brilhava diretamente em seus olhos através da janela. Ele estava sem roupa, nem mesmo uma toalha. A dor da noite, que só se aliviava com analgésicos, o tinha deixado em paz. Agora só sentia um leve formigamento na base das costas, como acontece quando uma ferida começa a sarar. Levantou-se cuidadosamente e desceu do fogão. Lobo já o estava esperando embaixo, abanando todo o seu corpo com alegria. Suas roupas estavam colocadas no banco. João se vestiu rapidamente. Enquanto fazia, uma voz familiar veio do umbral do cômodo contíguo. A avó estava ali, com as mãos cruzadas no peito. Bem, isso é bom. Tome um pouco de chá e depois nos prepararemos para ir. Cau, cau, grasnoou o corvo, em sinal de acordo, desta vez em sua própria linguagem de pássaros. Quando estavam na borda do pântano, a incerteza voltou a se apoderar de João. A cena diante dele era bastante intimidante. Poderiam caminhar por este pântano?
João estava prestes a perguntar por que ela precisava levá-lo a esta expedição de Lédon, mas ficou em silêncio. Ele carregava um fardo nas costas. Antes da viagem, a vovó Sara tinha amontoado um feixe de palha sobre ele, não muito pesado, mas bastante volumoso. Também não perguntou sobre o propósito da palha no pântano. Com botas de borracha até os joelhos e longos paus nas mãos, puseram-se a caminho. Lobo tinha recebido a ordem de ficar em casa e cuidar das galinhas. João não se lembrava de quando tinha comido adequadamente pela última vez, e era surpreendente que não se sentisse mais fraco por este jejum inesperado. A bebida amarga e picante que tinha tomado à noite de alguma forma o fortaleceu. É uma longa caminhada. João fez sua primeira pergunta depois de meia hora. Já se cansou? A vovó Sara, que ia à frente, virou-se para olhá-lo. Não, ele deu de ombros. Simplesmente não me atrevi a perguntar nada. Pergunte. Por que brincar de silêncio? É mais divertido assim? Bem, quero saber como aconteceu que você e meu avô se tornaram tão bons amigos. É uma história complicada, disse a vovó Sara. Uma muito enredada. Seu avô não lhe contou nada sobre seu passado? Não, ele ficava mais calado e parecia perdido em seus pensamentos cada vez mais com o tempo. Já vejo. Parece que você também tem inclinação para o silêncio. Tem alguém com quem compartilhá-lo, comentou a vovó Sara. Não era especificamente inquisitivo nas conversas com meu avô. Ele me queria, eu o queria, e isso nos bastava. Sabia que você é parte judeu, não é? Começou a idosa, sentindo cuidadosamente o caminho com o bastão, um caminho conhecido apenas por ela. Os homens foram partisas durante a guerra. Não queriam se render com sua comunidade judaica. Era melhor para eles morrer com as armas nas mãos do que capturados por sua origem. Minha mãe ainda estava viva naquela época, e eu era só uma menina. Mal tinha 16 anos. Seu avô Isaac era 4 anos mais velho que eu. Não vivia em nosso vilarejo, mas no vizinho, a 10 milhas de distância, do outro lado do pântano. Agora não resta vestígio daquele vilarejo. Quando os soldados chegaram lá, e Isaac se embrenhou na floresta para se juntar aos partisas, por alguma razão os mensageiros deixaram de vir. Talvez os espíritos da floresta o tenham desviado do caminho. Ou talvez ele simplesmente tenha se perdido, vagando pelos bosques e pântanos durante 2 semanas, até ficar completamente exausto. Era o ano de 1943 e o outono já tinha começado. As tropas alemãs estavam se retirando com força naquele momento, mas depois algumas unidades ficaram presas, exaustas, famintas e irritadas. Também queriam voltar para casa. Se tinham uma missão especial ou seus comandantes os abandonaram, quem sabe agora? Eram impiedosos. Chegaram à nossa área procurando partisas, procurando judeus e levando o último pedaço de pão. Invadiram nossa casa, onde viviam minha mãe e eu. Me agarraram, gritaram o judia. Onde está seu grupo de partisas escondido? E por que pensaram que eu os lideraria? É um mistério. Eu era só uma jovem, como poderia saber? Mal conhecia os pântanos naquela época. Minha mãe só me levou aos arredores, aquele lugar em particular, apenas uma vez. Mas me olhou e pareceu dar seu consentimento. Leve-os, como se soubesse para onde. Então os conduzi secretamente pelos pântanos até o lugar especial. Estiveram desconfiados o tempo todo. Aparentemente, conheciam muito bem aquele russo traiçoeiro. Me vigiavam o tempo todo. Não parava de ouvir o Seneler, Seneler. Caput. Eu tremia por completo, mas fiz meu trabalho. Ao anoitecer, chegamos ao lugar certo. Recolhemos um pouco de lenha no caminho e acendemos uma fogueira que mais fumegava do que ardia. Tinham medo que os partisas os encontrassem e atacassem durante a noite. Bem, em geral, logo você entenderá que não se deve brincar com a fumaça naquele lugar. Os alemães estavam debilitados. O Lédon sabe o que fazer, e eu já tinha me acostumado. Peguei o pau e voltei para minha mãe. Tropecei com Isaac ao amanhecer. Estava completamente exausto no meio do pântano, parado ali como uma árvore. Nem sequer se lembrava de como tinha chegado lá. O levei de volta ao nosso vilarejo. Embora os alemães tivessem queimado o vilarejo vizinho junto com todos os pobres judeus. Então ele ficou conosco temporariamente.
E o que aconteceu com os alemães nos pântanos? Perguntou João. Por que se preocupar com eles? Embora, é claro, nem todos eles tenham chegado lá voluntariamente. Conforme o planejado, todos desapareceram no inferno. Sem um guia experiente, não há como voltar de lá. Meu avô nunca me contou isso. No início, nossa gente realmente não o aceitou, continuou a vovó Sara. Os partisas das florestas nunca voltaram ao vilarejo também. Nos pântanos, fosse alemão ou local, todos pareciam iguais. Talvez os aldeões pensassem que Isaac tinha algo a ver com eles, mas não tinha. Mal sobreviveu ele mesmo. Foi assim que nos tornamos amigos. Suponho que ele se sentisse culpado por não ter lutado com eles. Era bastante habilidoso em seu vilarejo. Chegou a ser presidente do vilarejo em 42, apesar de sua renúncia. Ninguém se opunha ao presidente porque entendiam que sem ele ninguém manejaria a maquinaria que restava. Os homens que voltaram da guerra confiscaram as pessoas como Isaac. O julgaram por sua medida no fronte. Passaram-se muitos anos antes que as atitudes se suavizassem. Isaac não buscava a amizade de ninguém. Era orgulhoso. Em um dado momento, mudou-se para a cidade, encontrou uma mulher para ele e até tiveram um filho juntos, sua mãe. Mas algo deu errado entre eles e se separaram. Então ele voltou. No entanto, nunca cortou os laços com sua esposa e filha. Tinha um coração bom e justo. Agora, aqui estamos no lugar. Olhe. Chegaram a uma pequena colina cuja cume era plana e perfeitamente nivelada. Estava rodeada de arbustos baixos por 3 lados, todos adornados com cachos de flores brancas. Um aroma penetrante e ligeiramente doce, reminiscente de vinho fermentado, se desprendia deles. Esse é o Ledum? Perguntou João. Exatamente, assentiu a idosa. Espalhe a palha ao redor. Juntos, espalharam toda a pilha de palha no chão em forma de semicírculo, e a vovó Sara acendeu fogo. Espessas colunas de fumaça começaram a cobrir o horizonte. O cheiro do Ledum fumegante se tornou ainda mais agudo e denso, e a cabeça de João começou a se sentir ligeiramente confusa. Agora mantenha os olhos abertos, disse a vovó Sara. Olhe além da fumaça. O que estou procurando? Assim que notar 2 pontos vermelhos, mantenha os olhos neles. Não tenha medo, só olhe para eles. Começarão a se aproximar, e você fica exatamente onde está. De que pontos você está falando? A serpente do pântano virá devido ao cheiro. Uma serpente? Exclamou João. Que serpente? Você verá por si mesmo, disse ela, agarrando-o pelos ombros por trás. Eu estarei aqui mesmo. Não tenha medo, observe com atenção. O mais importante é não desviar o olhar deles. Está bem, concordou João, mas sua voz soava como se viesse de lado, como se outra pessoa estivesse falando, não ele. A parede de fumaça que já havia bloqueado o sol começou a tremer e a se espiralizar, e nessas espirais que se retorciam rapidamente, os brilhantes pontos vermelhos piscavam. Aproximavam-se rapidamente, mudando sua posição da esquerda para a direita e de cima para baixo. João os olhava sem piscar, e quando as luzes estavam bem na sua frente, viu a serpente em si. Eram seus olhos. A criatura em si apareceu diante dele em toda sua glória colossal, verde amarronzada, com escamas brilhantes ao longo de sua cabeça plana e cornuda. A serpente pairava sobre ele e então, em um instante, esquivou-se. Enrolava-se ao redor do corpo de João em anéis, se retorcia ao seu redor, às vezes encolhendo, depois se expandindo em tamanho, e apertava cada vez mais, como um parafuso. O calor se tornava insuportável. Já não conseguia respirar. Percebendo horrorizado que era o fim, tentou virar a cabeça para ver a vovó Sara parada atrás dele, mas isso também se tornará impossível. Quis gritar pela dor agonizante que o atravessava, e então acordou. Estava deitado no mesmo fogão na casa da vovó Sara, com a cabeça coberta de ervas e pétalas de girassóis. O que acabará de acontecer? Foi um sonho? Tinham realmente ido ao pântano? E a serpente era real? A parede de fumaça que havia ocultado o horizonte, tudo isso? João saiu de debaixo das ervas e pulou do fogão. Ali estavam Lobo e suas roupas no banco. Logo a vovó Sara sairia do cômodo contigo e diria: Bem, tome um pouco de chá e nos preparemos para ir.
Ele se vestiu e hesitou, olhando para a cortina que separava os dois cômodos contíguos. Depois para Pete, o corvo, empoleirado em seu pequeno poleiro. Mas a cortina permaneceu imóvel, e Pete não emitiu nenhum som. Bem, talvez seja melhor assim, João suspirou aliviado. Saiu para o corredor, lavou o rosto com água fria da pia e desceu da varanda para o quintal com o cão. Lá fora, a vovó Sara estava espalhando ração de um balde de madeira, e ao seu redor 5 galinhas bicavam os grãos. Bom dia, João. Bom dia, disse João. Bom dia, a idosa o saudou em voz baixa. João a olhou atentamente e se sentiu um pouco desconcertado. Ela havia mudado. Seu rosto tinha se tornado mais macilento e algo mais escuro. Seus olhos pareciam ter se desvanecido, e seu olhar estava voltado para dentro. Seus movimentos, que uma vez foram seguros, tornaram-se desajeitados e irregulares. Mas João não se atreveu a expressar suas observações nem a perguntar nada. A vovó Sara sorriu ligeiramente e se aproximou dele. Nossas aventuras com você terminaram aqui. Agora você deve ir. O hóspede na casa do seu avô já está esperando por você. Que hóspede? O arauto, disse a vovó Sara, novamente em seu estilo misterioso. Apresse-se, ou ele pode ir embora. Mas espere um momento mais, aguente. Estarei de volta em um instante. A idosa entrou na casa e voltou um minuto depois com uma pequena bolsa de papel e entregou-a a João. Estas são ervas. Quando voltar à cidade, prepare-as e beba com sua esposa até que acabem. Voltar à cidade? João perguntou surpreso. Isso depende de você, disse a vovó Sara com calma. Fale com o hóspede e depois tome sua decisão. Só espere mais 3 dias e planeje ir embora. Ocupe-se da casa, ponha tudo em ordem lá e não se esqueça de comer. Como você se sente? Deveria ter sido João quem fizesse essa pergunta à vovó Sara, dada sua aparência exausta. João baixou o olhar, envergonhado, e respondeu, me sinto bem. Escutou seu interior e, de fato, não encontrou fraqueza, nem vestígios de dor, nem náuseas. E minha doença? Perguntou, como que para si mesmo. A vovó Sara afastou o balde de madeira, tirou o lenço da cabeça e sentou-se no degrau da varanda. Qualquer coisa que eu lhe diga agora, você não acreditará. Afinal, no início você me confundiu com um fantasma. Ela sorriu cansada. Quando for à sua revisão, verá por si mesmo. E aqui está o assunto. Por estes 3 dias, por favor, não me incomode. Você virá se despedir quando Pete lhe trouxer a mensagem. O corvo agora é meu mensageiro. Espere que ele venha. Depois tome sua decisão final. Tudo depende de você agora. Está bem, vovó Sara. Obrigado por tudo. Farei o que diz. Faça isso, filho. Não se esqueça. E agora vá com Deus. Cuide bem do cão, ele é um bom entendedor. Absortos em seus pensamentos, João e Lobo voltaram para casa. Lobo também parecia perdido em seus próprios pensamentos caninos. Mal olhava para o rosto de João como costumava fazer, e ocasionalmente sacudia a cabeça, como que lamentando erros conhecidos apenas por ele. Perto do banco que ficava junto à casa, de fato, os recebeu um hóspede. Era Matilde. Que surpresa! Exclamou João. O que te traz aqui? Matilde estendeu as mãos. Estou procurando você. Não esperava isso. Como encontrou esta casa? Só há uma casa habitada aqui. Maria me disse. Até desenhou um mapa de como chegar ao vilarejo. É verdade que me perdi um pouco na floresta, mas consegui. Te escrevi para que não me procurasse e para que não se preocupasse. Aconteceu algo. Sérgio. Matilde abaixou a cabeça. Maria está completamente desconsolada. Ela está sendo atormentada, e eu soltei algo que não devia. Agora me sinto culpada. O que a está atormentando? João não pôde evitar perguntar. Eu dei liberdade, que o médico se encarregasse dela, e você se meteu em problemas sem razão. Mas já não há tal médico, João. Maria teve uma crise devido à tensão nervosa. Nem sequer se deu conta do que estava fazendo. E agora está completamente perdida.
Não pense que estou justificando-a, não é meu lugar para julgar. Só me preocupo com ela. João, temo que ela possa fazer a si mesma. Por favor, volte e fale com ela. De alguma forma, acalme-a, explique-lhe a razão da sua fuga. Escapar assim não está certo. João sentou-se em silêncio no banco ao lado de Matilde e a abraçou pelo ombro. O que mais havia para declarar? Tudo havia ficado claro. Quer que eu te leve até a estrada? João finalmente perguntou depois de alguns minutos. Você veio de ônibus ou alguém te deu uma carona? Quem me daria uma carona? Vim de ônibus. Então, o que digo a Maria? Devo esperar que você volte, ou o quê? Estarei de volta em 3 dias. 3 dias? Tem certeza? Absolutamente. Por que não hoje? Falta uma coisa. Preciso esperar alguém, e depois posso ir. Você mudou, João? Bem, simplesmente não me viu há muito tempo. Não, sua voz está diferente, e suas palavras são diferentes. Desculpe pela pergunta tola, mas você está bem? Não poderia estar melhor, João disse, e pensou que assim é que era agora. Não se sentirá tão bem e em paz no último ano. Parece surreal, Matilde disse com cautela. É como se eu estivesse sonhando tudo isso. E este vilarejo é tão estranho. Não encontrei ninguém. Você também parece incomum. Mas é tranquilo aqui, como se não houvesse outro mundo. Me sinto em casa aqui, disse João em voz baixa. Mas também é um pouco assustador, a moça deu de ombros. Não consigo imaginar ficar aqui sozinha durante uma semana inteira. Eu enlouqueceria. Aqui os lobos uivam à noite, sabe? Não estou sozinho. Tenho lobo, e aqui nunca viram nenhum lobo. Embora, quem sabe agora? O cão latiu. Matilde riu, secando as últimas lágrimas do rosto. Exatamente, isso é ainda mais estranho. João também caiu na gargalhada. Sua risada desinibida, ligeiramente desesperada, continuou por muito tempo, misturando-se com os alegres latidos de lobo e o assobio das andorinhas que voavam rapidamente perto do chão. 3 dias depois, como prometera a vovó Sara, chegou Pete. Chegou cedo, às 3h30 da manhã, por isso João inicialmente pensou que era Matilde voltando. Ou talvez até mesmo Maria tivesse vindo. Ele não estava preparado para encontrar sua esposa ainda. João se vestiu rapidamente e saiu. Durante a noite, o céu tinha ficado nublado com nuvens baixas, fazendo os arredores parecerem sombrios e sem cor. O coração de João se sentia pesado. Cristóvão, Cristóvão, grasnoou o corvo, e voou de volta para a floresta. Lobo olhou para João com expectativa. Quanto mais se aproximava da casa da vovó Sara, mais claras se tornavam as palavras que João não tinha entendido antes. Suas palavras sobre a última promessa que fizera ao seu falecido avô, e o aviso para não ir ao cemitério por enquanto, junto com sua própria aparência visivelmente doente há 3 dias. 3 dias. Até neste número, o verdadeiro significado de suas palavras resplandecia. Então, o que João viu quando entrou na cabana não o assustou. A vovó Sara jazia em sua cama. Seu rosto expressava uma alegria serena. Até parecia ter rejuvenescido, aparecendo como João a lembrava em sua infância. Tinha os olhos fechados e as mãos estavam pacificamente cruzadas sobre o peito. Lobo deu voltas em seu lugar novamente e saiu em silêncio da casa pela porta aberta. A lâmpada que sempre ardia em frente ao ícone de São Cristóvão tinha se apagado. Um diminuto rastro de fumaça negra de sua última faísca pairava no ar, enroscando-se em padrões intrincados. Trovejou lá fora, e os raios e pesadas gotas de chuva sussurravam entre as folhas e as águas. A janela se abriu de repente com a rajada de vento, e o cheiro de terra molhada, como só pode ser nos primeiros minutos após a chuva, invadiu o quarto. João fechou a janela e a trancou com o ferrolho. Quando o céu terminou de chorar e o alto céu azul começou a brilhar sob a luz dourada do sol, João correu para sua casa para buscar o carro. Colocou uma pá que tinha encontrado na despensa no porta-malas e voltou, abrindo caminho entre as árvores caídas ao longo do caminho para o pântano. Com cuidado, colocou a vovó Sara, quase sem peso, no banco traseiro do carro e, junto com o silencioso lobo, dirigiu-se ao cemitério.
Rapidamente encontrou o túmulo de seu avô. Não tinha mudado muito no cemitério nos últimos anos, exceto pelas ervas daninhas que reclamavam seu território. Em uma hora, João tinha cavado um buraco do tamanho adequado, bem ao lado do túmulo de seu avô. Durante todo esse tempo, Pete o observou de uma cruz de madeira. Quando terminou o trabalho e jogou a última pá de terra no monte recém-formado, o corvo grasnoou e voou para a floresta, na direção oposta à cabana da vovó Sara. Agora estava livre e podia voar para onde quisesse. As lágrimas brotaram nos olhos de João. Mas não eram lágrimas de tristeza nem de dor. Pareciam mais uma alegria tranquila de que tudo tinha saído como devia. Era isso que a vovó Sara tinha desejado, e ela sabia muito antes do hóspede chegar ao vilarejo. A vida dá e a vida tira. Continua fluindo, oferecendo às pessoas opções intermináveis. Agora João tinha que tomar uma decisão. Sua jornada ainda não tinha terminado. No entanto, já sabia com certeza o que devia fazer para manter a harmonia emergente que tentava incluí-lo neste fluxo de vidas. Sem pressa, deportou 5 galinhas confusas do galinheiro para o carro. Não podia deixá-las aqui à mercê do destino. Elas também eram uma das notas desta sinfonia de esferas. João não tinha ideia do que fazer com elas na cidade, mas pensaria em algo. Agora era apenas algo insignificante para ele. Maria se surpreenderia com esses recém-chegados em sua garagem. Lobo reagiu calmamente às aves. Aparentemente, tinha feito amizade com elas durante esse tempo. A viagem de volta à cidade desta vez não parecia tão longa. Sob o cacarejo das galinhas e os alegres latidos do cão, o grupo voltou em segurança para onde tudo começou. A cidade esperava ansiosamente seus fugitivos. O coração de João batia forte enquanto subia as escadas até o 3º andar e se aproximava da porta de seu apartamento. Quanto tempo tinha ficado no vilarejo? 1 semana? 10 dias? Mais? Todos os tempos e datas se misturavam em sua cabeça. Que significado tinham agora? Talvez precisasse do calendário de seu avô para marcar datas importantes. A vida estava começando de novo neste exato momento, quando girava a chave na fechadura, clique, e novas oportunidades se estendiam diante dele. Quando João cruzou a soleira, os cheiros familiares o envolveram. Lobo, com latidos alegres, correu para a entrada da cozinha e de volta, retornando com Maria. Sua esposa parecia despenteada, com um emaranhado de cabelo ruivo espesso. Mas isso só a tornava mais bonita. Ela correu para os braços de João e caiu em lágrimas. Me perdoe, João. Me perdoe, fui uma idiota como só eu posso ser. Você me perdoa, não é? Claro, Maria, João respondeu, acariciando sua cabeça. E você me perdoa por fugir sem explicar nada? Mas tudo isso já ficou no passado. Tudo será diferente. Alguns dias depois, o médico de João ficou perplexo ao examinar um paciente que, há apenas 4 meses, não tinha nenhuma chance. Como é possível? Perguntou-se. Obviamente deve ter havido algum erro com as imagens e as análises. Sim, deve ser isso. E essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe o like. Até mais.